Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Eu quero ler o capítulo 2 a partir do verso 45, que diz assim: Como não o encontravam, voltaram para Jerusalém para procurar. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando viram seus pais, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus. Glória a Deus. Irmãos, o contexto aqui é o evangelista Lucas, que ele mais traz informações, apesar de não serem muitas, a respeito da infância do Senhor Jesus. Essa é a parte exatamente a qual ele completa 12 anos. O número 12 ele tem uma tipologia na Bíblia que nos remete a governo, 12 apóstolos, 12 tribos. Enfim, são várias vezes que esse número é repetido a fim de nos indicar essa certeza de que haverá um governo. E a intenção de Deus é entregar o domínio próprio em nossa mão, ou seja, o autocontrole, o nosso próprio governo. E esse é um dos frutos do Espírito relatado no livro de Gálatas, capítulo 5. Mas para isso é necessário o processo. Eu acho que os irmãos já estão meio chateado com essa palavra, né? E eu sei que às vezes ela traz uma chateação mesmo. Eu mesmo muitas vezes quis fugir, e me chateei, não nego não. Mas vamos lá, vamos trazer as aplicações necessárias, trazer para a nossa vida, pertinentes a esse texto. A palavra fala: como não o encontraram, voltaram para Jerusalém. O que aconteceu? Eles tinham um costume, estavam numa caravana entre amigos. Eles moravam em Cafarnaum, a Bíblia relata isso, que a mãe de Jesus morava em Cafarnaum, e eles iam para Jerusalém oferecer os sacrifícios ali, a questão da Páscoa. Quando Jesus era novo, eles foram apresentar Jesus no templo e tinha algumas exigências da lei do Senhor que eram feitas durante essas viagens. Bom, eu creio que também era uma viagem um pouco, vamos dizer, de passeio, de veraneio. Mas a verdade é que, terminada a celebração, eles voltaram para casa, mas Jesus resolveu ficar por conta própria. A palavra fala que Jesus ficou para trás em Jerusalém. E a palavra fala que no versículo antes, falaram assim, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurar entre parentes, porque depois de um dia eles sentiram falta de Jesus, os pais. E quem é pai sabe, o pai nunca está preparado para perder o seu filho primeiro, para ver o seu filho. Eu estou falando aqui justamente de morte. Nós não preparamos, nós não somos preparados emocionalmente, espiritualmente para ver os nossos filhos embora, né? A ordem cronológica da coisa é justamente ao contrário. Então eu posso me dizer que durante esse período aqui que Maria sentiu falta e José, foi um pequeno deserto. E essa palavra começa falando o seguinte: como não o encontraram, voltaram para Jerusalém a fim de procuraram. Mateus 7,7. Buscais e achareis. Mas para achar tudo que nós vamos achar, meus irmãos, nós temos que voltar para Jerusalém. O que significa Jerusalém? Jerusalém significa o centro da vontade de Deus. Jerusalém sempre foi o centro da vontade de Deus. Por que eu falo isso? Porque Jesus sempre partia com determinação para Jerusalém. Em Lucas capítulo 13, no versículo 33, ele fala que nenhum profeta pode morrer fora de Jerusalém. Por isso ele fala: importa-me caminhar
hoje, amanhã e depois de amanhã, ou seja, continuar caminhando para o centro da vontade de Deus. E foi isso que Maria fez. E muitas vezes nós devemos fazer isso, meus irmãos, caminhar para o centro da vontade de Deus. O nosso segredo não é buscar o milagre, o nosso segredo é buscar Jesus. É buscar Jesus, quando Maria estava fazendo. Eu sei que muitos esperam um milagre, talvez porque tenham perdido o filho, como Maria, ou seja, para as drogas, ou seja, para a criminalidade, ou seja, sentiram falta de alguma coisa que tem valor na vida, alguma pessoa que se foi embora, um marido, uma esposa, alguém que em determinado momento aconteceu alguma coisa de muito ruim e se perderam. Bom, volte-se para Jerusalém, busque a Jesus. Jesus é a solução de todos os problemas. Foi o que Maria fez. Ela fala: por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo. 3 dias, meus irmãos, a morte e a ressurreição. João capítulo 3, na conversa de Nicodemos, a palavra fala que ninguém acessará o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. A água da palavra e do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus morreu. 3 dias sempre fala disso. Vocês percebem que Deus não poupou nem mesmo Maria, a mãe do seu filho escolhido aqui na terra? Eu sei que algumas denominações pregam que ela é virgem e santa, mas ela é, assim como nós, é santificada pelo Senhor. Assim como nós, ela também dependia do Senhor em tudo. Por isso ela procurou Jesus no templo. A palavra fala ali, eu nem vou entrar nessas questões porque eu não creio que é pertinente o que nós estamos falando, mas que Jesus já de certa forma cumpria o seu ministério. Ele estava sentado, ou seja, numa posição de descanso, tranquilo. Então, o que eu concluo com isso? Que maturidade não é uma questão de idade. Eu quero repetir isso. Maturidade não tem a ver com idade. Jesus tinha 12 anos, Maria era bem mais velha do que ele. Jesus estava tranquilo, ele estava cumprindo o seu ministério. É bem verdade que não havia chegado a sua hora ainda, porque foi quando chegou a sua hora que ele partiu para o batismo. Mas ele já praticava aquilo que ele ia fazer. O que ele ia fazer? Pregar as boas novas. Ele estava ensinando aos mestres da lei. Quem eram os mestres da lei? Eram os escribas, aqueles que pegavam a palavra de Deus e escreviam nos pergaminhos dia após dia. Esse era o trabalho deles. Eles tinham a palavra tatuada na mente, mas talvez não no coração. E Jesus, eles se admiravam ali, fala do seu entendimento e das suas respostas. E aí por isso que eu falo que eles não tinham maturidade, porque olha, quando viram, os seus pais ficaram perplexos. E o que perplexo significa? Justamente antônitos, indecisos. E Maria disse para ele, olha o que sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Todas as nossas perguntas que nós fazemos a Deus, revela algo que há dentro do nosso coração. Eu quero repetir isso. Todas as perguntas que fazemos para Deus revela algo que há dentro do nosso coração. Em Mateus capítulo 7, versículo 3, diz: por que você tenta tirar o cisco do olho do seu irmão, quando ainda há uma trave no seu olho? Irmãos, ela estava culpando Jesus pela aflição dela. Ela estava culpando Jesus pela aflição dela. Jesus tem pecado, irmãos? Não. Bom, e nós sabemos que isso é algo pertinente a nós, sabe? Sempre tentamos justificar aquilo que estamos sentindo por colocando a culpa nos outros. O problema é que isso nos faz cair na tentação de substituir aquilo que nós deveríamos fazer. Eu sempre falo isso para vocês e vou repetir: ser vítima é uma circunstância, mas vitimismo é uma mentalidade. Quando eu pratico o vitimismo, meus irmãos, é a mesma coisa da questão dos padrões que eu disse na ministração anterior sobre a preguiça. Por exemplo, a ciência nos fala que a preguiça ela é um comportamento da nossa carne, ou seja, uma reação a quando estamos gastando energia de forma demasiada. Sentimos preguiça para quê? Na intenção de armazenar energia. O problema é que quando nós sentimos, nós nos entregamos à preguiça, mais preguiçosos nós ficamos, solidificando assim o comportamento, o padrão de comportamento. O estressado, quanto mais ele cede ao estresse, mais estressado ele fica. Quanto mais nós colocamos a culpa nos outros, mais nós nos tornamos vítimas das circunstâncias e delegamos aquilo, entregamos de bandeja na mão dos outros aquilo que nós deveríamos fazer. Ela deveria, estar descansando, igual o Senhor Jesus. Por quê, irmão, eu falo isso? Por quê? Porque
Quem recebeu a promessa? Quem sabia? Eles eram os únicos que sabiam que esse menino era Deus encarnado na terra. E isso faz total diferença, essa informação. Essa informação faz total diferença na vida de cada pessoa. 1 João capítulo 5, versículo 4. E essa é a fé que vence o mundo. A fé no Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é Deus. Ele tem a divindade. Irmãos, em João capítulo 3, eu quero relatar para vocês o que João Batista, que era primo de Jesus, ele descreve ao testemunho de João Batista a superioridade do filho. O filho era superior até que os seus próprios pais. Jesus era Deus. Olha só o que ele fala assim, aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. De quem? De Deus, irmãos. Mas como são poucos os que creem no que ele diz, todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Eu quero repetir, confirma que Deus é verdadeiro. Agora, eu gosto dessa parte aqui, porque ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá sem limites o Espírito. Irmãos, Jesus habitava corporeamente nele toda a plenitude do Espírito Santo, todo o poder de Deus foi concedido a ele. O que limitava ele? Justamente a carne dele. E foi assim que Deus escolheu mostrar para nós como nós derrotaríamos o diabo, porque até então o diabo ainda não havia sido derrotado, porque não havia sido consumada a cruz, mas já na mente de Deus já havia sido derrotado. Deus não está numa luta com o diabo cósmica, irmãos. A palavra fala que o diabo, no livro de Jó, para entrar na presença de Deus, ele se ajoelha, ele se prostra e pede permissão para falar. Ele não está. Deus, com um olhar, lançou ele fora do céu. Ele veio para nos ensinar, e era isso que ele estava fazendo. Olha, e aí o que aconteceu? Jesus exorta o seu pai e sua mãe. Fala assim, seu pai e a sua... Ele fala assim, seu pai e eu estávamos aflitos, procurando por toda parte. A busca era certa, né? Mas como eles fizeram o desfecho, não foi tão correto, porque eles mesmos eram participantes dessa promessa, eles mesmos viram e guardavam no coração, e é o que vai falar agora mesmo. Aí Jesus fala assim, ele fala assim, mas por que me procuravam? As perguntas de Deus, elas sempre revelam a grandiosidade dele. As perguntas que Deus faz para nós sempre revelam a grandiosidade de Deus. Quando Jó pergunta para Deus e ele pede uma audiência diante de Deus, ele vai dizendo muitas situações, mas muitas coisas mesmo que acontecem com ele ali. E aí Deus começa, quando Deus fica calado falando, mas quando Deus resolve perguntar, Deus fala para Jó, Jó, quem é que colocou limite nos mares? Quem é que colocou as estrelas no céu? Você estava lá, Jó, quando eu firmei os fundamentos da terra? A quem eu pedi conselho? As perguntas de Deus revelam a grandiosidade dele para nós, porque ele pergunta assim, mas por que me procurava? Por quê? Porque ele estava sempre em toda parte, ele era Deus. Deus, ele é onipresente, onisciente, ele é onipresente, onisciente e onipotente. E é por isso que essa questão ela faz toda a diferença ao analisar esse texto. Perguntou ele, não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? E aí a palavra fala que não entenderam o que ele quis dizer. Na casa do meu pai pode tratar de duas coisas, meus irmãos, cuidando dos assuntos do pai dele, porque em João 4, versículo 35, fala que a comida, Jesus fala claramente aos seus discípulos, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Mas também fala da plenitude já de uma visão profética que nós, como casa de Deus, ele viria habitar através da plenitude do Espírito Santo em nós, para que nós pudéssemos executar tudo aquilo a qual ele nos chamou para fazer. Então ele estava dando uma visão profética, mas a palavra fala que ele voltou com seus pais e tudo ele era obediente. Lucas faz questão, o evangelista, o autor do texto, faz questão de falar que em tudo Jesus era obediente. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8, fala que Jesus aprendeu por meio do sofrimento a obedecer. E me espanta muito, meus irmãos, pessoas que se convertem, me traz muita estranheza mesmo, que já diz obedecer em tudo, sabe, que são... e aqui eu deixo uma crítica mesmo, porque não no sentido de
ser pejorativo, mas de fazer uma alta análise, porque se Jesus aprendeu, meus irmãos, a ser obediente, nós não devemos aprender? Nós já sabemos tudo. Algumas pessoas se convertem, era como se elas já pudessem, sabe, como se elas já soubessem tudo. Mas Jesus, ele estava aprendendo todas as coisas. E aí a palavra termina falando assim, ó, que a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Não é a primeira vez que acontece isso. Aqui no versículo, no capítulo anterior, no capítulo 1, quando ela recebe a visita dos pastores, se eu não me engano, no capítulo 1 fala que ela guardava todas essas coisas no seu coração e além de tudo, ela ficava refletindo nisso. Ela ficava refletindo sobre essas coisas. Aqui, Lucas, no mesmo capítulo, Lucas 2, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Nós devemos guardar sobre as coisas que Deus fala no nosso coração, irmãos. Eu mesmo, às vezes, as coisas, sabe o que eu comecei a fazer? Escrever. E depois levar para o meu quarto de oração e lembrar a Deus do que Ele estava falando para mim, porque a gente esquece com facilidade as palavras de Deus. Eu escondi a palavra no coração para não pecar contra ti. Olha, obediência e guardar, fazer o bom depósito das promessas do Senhor, esse é o segredo. A palavra termina falando que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Irmãos, isso fala de um crescimento, mente e coração, que se refere à alma, mente e sentimentos, né, que também é referido a coração, mas também o coração é o espírito, que é o centro de todas as coisas, e em sabedoria. Por que sabedoria, irmãos? Sabedoria para tomar decisões nas pequenas coisas. A palavra fala pelo menos em 3 vezes que o princípio da sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, irmãos. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nós precisamos aplicar isso no nosso dia a dia. Para quê? Para obtermos grandes resultados. Em Mateus 25, versículo 21, o Pai diz que se nós formos fiel nas pequenas coisas, no muito Ele nos colocará. A nossa plenitude de paz, eu concluo, que depende totalmente das nossas pequenas decisões. Sabe? Permitir pequenas, sabe? Qual palavra eu vou falar? Permitir pequenos deslizes podem causar grandes invasões em nossas vidas, trazendo grande transtorno. E é por isso que é importante nós buscarmos e crescermos a sabedoria. Agora, se o próprio Jesus buscava, por que nós não vamos buscar? Em estatura, estatura fala do corpo, da mente e da alma. Fala do corpo, a sabedoria fala da mente e da alma, mas a estatura fala do corpo. Nós devemos cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Senhor, é onde Ele vem habitar em plenitude de vida. Devemos, sabe, tratar o nosso corpo como o maior presente. Eu vejo muitas pessoas, e vejo muitas mesmo, buscando, sabe, por exemplo, uma restauração de casamento, mas às vezes até se esquecendo de si mesmo. E o nosso maior presente que Deus deu, meu irmão, é esse corpo aqui. Nós somos, parafraseando C.S. Lewis, nós somos seres espirituais habilitanos, tendo uma experiência corporal. E se a nossa experiência corporal, todos os sentimentos e tudo que nós temos é justamente nesse corpo, devemos tomar muito bem conta dele. E também crescendo na graça, que é justamente na graça de Deus e das pessoas. Crescendo na graça de Deus, meus irmãos, automaticamente das pessoas acontecerá. E eu quero ler com vocês um versículo, porque a palavra fala em Isaías 11:2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Perceba que é um pequeno começo, um ramo do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e o temor do Senhor. Isaías 11:1 e 2. É através dessas coisas que nós percebemos que vamos crescendo e vamos, sabe, experimentando aquela transformação que Paulo fala na carta de Romanos. E é através dessa transformação que nos capacita a experimentar aquilo que todos buscam, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas até
experimentar essa agradabilidade, nós vamos passar por alguns pequenos processos desagradáveis, assim como Maria passou. Ela teve um pequeno deserto, ela também perdeu o seu filho em determinado tempo. E eu entendo o coração de Maria, entendo todos os pequenos deslizes que ela cometeu, todas as pequenas. Era necessário, aprender também a obedecer e a entender quem era Jesus. Todos nós precisamos entender quem é Jesus. E eu quero terminar com um versículo para vocês, essa meditação que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus. Mas o Paulo deixa a responsabilidade com Deus. Ele fala: aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Então, irmãos, concluindo a mensagem, nós devemos fazer igual Maria, buscar a Jesus, e o nosso milagre será uma consequência. Eu sei que você tem sacrificado coisas que ninguém vê, e aplauda a si mesmo, mesmo que tenha cometido alguns erros, eles vão diminuindo ao longo da trajetória, porque você faz sacrifícios que os outros não entendem. Eu entendo isso, E nesse momento é que nós colocamos a nossa confiança e a nossa dependência em Deus, sabendo que buscando o reino de Deus, as demais coisas vão serão acrescentadas. Que os irmãos possam ficar com essa mensagem no dia de hoje. A paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.